Qual foi a pior coisa que um professor disse sobre você? Meu professor da quinta série. Quando você chegar em casa hoje você precisa dizer à sua mãe para comprar uma roupa que realmente caiba em você, porque estou cansado de ver você se sentar na cadeira e expor seu enorme traseiro feio. Contexto: eu com 12 anos era uma criança inteligente mas às vezes desafiadora, não tive medo de questionar tudo e todos, não com arrogância, mas sempre pedia demonstrações e fontes. Basicamente eu queria saber como os professores sabiam das coisas que eles sabiam, e claro, a professora de educação religiosa me odiava de todo o coração, mas ela não podia me dar notas ruins porque eu realmente estudei muito. Palavras da professora: Você é muito inteligente, você sabe o que isso significa, que você sempre estará sozinha, você precisa ser mais burra ou nunca encontrará um marido. 12 anos de idade eu estava surpresa e muito zangada, algumas pessoas realmente não deveriam ensinar. A professora disse que eu vou ser tão infeliz na minha vida que vou tirar minha vida aos 19 anos. Houve uma vez na aula de inglês em que estávamos discutindo uma nova política de atrasos que a escola queria implementar, as pessoas estavam fazendo perguntas e tudo mais, então perguntei o que aconteceria se alguém chegasse atrasado por motivos fora de seu controle. Eles também seriam punidos? Em vez de responder a pergunta minha professora passou 3 minutos zombando e me menosprezando. Ela sempre favoreceu os garotos populares e provavelmente pensou que poderia ganhar respeito deles fazendo bullying com o garoto impopular. Eu raramente perdi a calma na escola, mas me lembro de bater com força em uma cadeira e sair correndo depois da aula porque eu já estava lidando com abuso em casa e isso realmente não ajudava em nada. Quando eu estava na 8ª série, ouvi meu professor de história falando com outro professor sobre como minhas notas eram ruins em história e fiquei muito triste porque pensei que isso pode ser falta de consideração deles, já que pode haver outros colegas de classe que querem manter seus resultados em particular. Ela disse que eu deveria me jogar na frente de um ônibus. Eu tinha 15 anos. Nesse ano eu quase fui retida naquele ano por causa de problemas de saúde mental e estava chorando por causa disso. Obviamente isso a irritou. Eu tinha estado em um hospital psiquiátrico alguns meses antes e ela sabia de tudo isso. Essa mesma professora também me disse que eu era burra demais para ir para a universidade. Atualmente estou fazendo meu mestrado em física. Meu professor de ciências da 6ª série me disse que eu era um desperdício de cérebro. Não me lembro como se chama, mas havia uma coisa na 5ª série para mim em que você pode fazer testes fora da sala de aula em uma sala silenciosa com um professor que lhe dará uma ajuda extra. Um dia eu estava me esforçando muito em um teste que eu tinha que fazer. Eu não consegui terminá-lo durante o dia escolar, o que era bastante normal para mim naquela época. Então fui para a sala silenciosa onde terminei em 4 minutos. Depois disso minha professora me chama no corredor e me repreende por não conseguir fazer nada em sua aula, mas consegue fazer em 5 minutos na sala especial. Ela disse que vergonha cerca de 5 vezes e me olhou nos olhos. Jamais esquecerei isso. Eu tinha baixa autoestima. O professor elogiou um aluno e eu levei isso como uma falha da minha parte. O professor percebeu e começou a elogiar todos os alunos menos eu. O professor provavelmente se gabou disso porque outros professores tomaram conhecimento disso. Uma professora de biologia disse uma vez que eu era preguiçoso em sua aula e, portanto, devo ser um preguiçoso em geral. Isso não foi diretamente para mim, mas sim para meu professor de física que perguntou se eu precisava de ajuda com aquela aula. Depois que descobri, tive que explicar que realmente odiava como a aula dela era ministrada e, além disso, não me importava com isso. Aquele professor de física concordou comigo e a professora de biologia nunca mais me incomodou. Eu sempre me perguntei se eles tiveram uma conversa sobre mim. Minha professora da 7ª série me confrontou por estar 9 minutos atrasada. Eu estava no funeral para meu falecido pai que faleceu pacificamente de insuficiência pulmonar. Eu ainda estava com os olhos vermelhos e minha mãe não pôde comparecer devido ao trabalho. Eu disse à minha professora que lamentava o atraso e que estávamos em um funeral por um longo tempo. Pensei que ela estava entendendo, mas o que ela disse me chocou completamente. Ela disse que não se importava com meu pai e disse que a escola é mais importante que minha família. Praticamente metade da classe estava gravando a cena e poucos dias depois ela foi demitida. A professora me disse: Se você não começar a se aplicar nas aulas, vai trabalhar em uma cozinha de sopa pelo resto da vida. Eu respondi: Tudo bem para mim, minha mãe é chefe e eu sei que ela ganha mais do que você. Quando eu estava no hospital, uma das minhas professoras espalhou um boato de que eu estava por trás da série de roubos. A certa altura fui acusada de roubar dinheiro de um professor com quem nem tive aula. Eles vasculharam todas as minhas coisas e me excluíram da maioria das atividades depois da escola. Eles não tinham provas disso e só sei porque uma das freiras da escola me perguntou com seriedade se eu estava realmente roubando, e que a professora estava dizendo às pessoas que eu era uma ladra. Ela também em geral apenas disse coisas indelicadas sobre mim para outros professores.
Quando eu era pequena eu costumava ter cólicas estomacais muito fortes. Aconteceu uma vez em uma excursão escolar. Estávamos a 3 horas de distância de casa em uma reserva de vida selvagem e foi difícil. Eles me deitaram em um banco e tentaram ligar para meus pais, mas ambos estavam no trabalho. Então eu fiquei ali deitada com dor até que eles chegaram à minha mãe. Foi decidido que um dos professores me levaria de volta. O diretor me pegou e me levou para o carro seguido pelo professor. Ele parecia assustado e disse ao professor: Minha irmã costumava ter cólicas estomacais assim e acabou sendo câncer. Um professor me disse que eu era estúpido na frente de toda a classe. Essa merda me seguiu por toda a minha vida. Um dos meus professores no meu último ano do ensino médio disse aos meus pais que eu não iria a lugar nenhum na vida, porque eu não fazia nenhum dos trabalhos estúpidos e inúteis que eles nos deram e portanto, parecia o garoto estúpido muito tempo. Então eu tirei 100% em seu exame final sem trapacear ou mesmo estudar, e dei a ele um sorriso presunçoso quando saí do prédio após a formatura. Eu tive um no ensino médio que disse que meus amigos e eu levaríamos uma surra um dia e que o resto da classe deveria nos dar um soco na cara depois que fossemos injustamente acusados de alguma coisa. Eu também tive um professor na escola primária que ameaçou colocar fita adesiva na minha boca. A profissão docente às vezes atrai um certo tipo de pessoas. Meu amigo e eu fomos informados de que estamos tão longe do alcance pedagógico que não poderíamos ser ajudados. O professor deixou uma nota no verso de um relatório que fiz. Lembro-me de cada palavra. Praticamente disse: Você será um fracasso em tudo que fizer. Que eu precisava acabar com minha própria vida porque não deveria estar em condições de causar a dor que inevitavelmente causaria. Minha professora do ensino médio, depois que liguei para ela para explicar que não poderia comparecer a um ensaio agendado porque minha avó moribunda estava tendo o que sentimos ser provavelmente um de seus últimos dias verdadeiramente lúcidos e queria desesperadamente que eu ficasse com ela. Você pode perder a aula, mas vai tirar 0. Você tem que ter suas prioridades alinhadas. As pessoas sempre vão adoecer e morrer. Minha professora da 2ª série disse que eu era uma perda de tempo e também me chamou de imbecil. Quando eu estava na 2ª série tive uma professora que estava convencida de que eu estava fingindo ter problemas de habilidades motoras para atenção ou para ser mimado. Uma vez eu mijei nas calças porque sabia que não poderia abotoar meu jeans sem a ajuda dela. Ela me disse que eu era burro e que não podia mais dizer não posso. Então no final do ano minha professora de música colocou um tapete novo em seu quarto e começou a insistir que todos tirassem os sapatos. Na época as botas de amarrar estavam na moda. Quando não consegui colocar o meu de volta, minha professora me fez sentar em uma cadeira na frente da classe e encorajou eles a me chamar de bebezinho e coisas assim. Isso foi no início dos anos 90 para aqueles de vocês da geração Z que não podem imaginar isso acontecendo. Um professor substituto me disse que as meninas devem ser vistas e não ouvidas e definitivamente não devem ser sinceras e que eu estava dando um mau exemplo do que uma jovem deve ser. Eu caí no parquinho, desmaiei, tive uma convulsão e acordei com um colega de classe tocando meus seios. Minha mãe disse a minhas irmãs e a mim para não deixarmos as pessoas nos tocarem em certos lugares contra nossa vontade e nos defendermos. Levantei-me e chutei o colega na virilha. Ele começa a chorar e instantaneamente o professor fica do lado dele apesar de eu e minha amiga contarmos a ele o que aconteceu. Fui mandada para casa por ser violenta e minha mãe me comprou uma refeição do Burger King e me levou para ver um filme, me elogiando por me defender. No dia seguinte ela disse ao diretor que era melhor vigiar aquele professor ou então teria um processo judicial da próxima vez. O garoto me levou donuts como um pedido de desculpas no dia seguinte. Eu era uma criança muito gordinha no ensino médio. Minha professora de ginástica da 7ª série disse uma vez a um grupo de outras crianças da classe, incluindo alguns amigos meus, que eu era lenta, gorda e precisava parar de comer tanto. Eu já tinha problemas de imagem corporal ruins naquela época por causa do meu peso, então fiquei arrasada. Eu nunca esquecerei. Ela me humilhou na frente de metade da classe e eu só descobri porque um dos meus amigos ouviu e me contou. Chorei o resto do dia. Eu estava com muito medo de contar à minha mãe porque ela era do tipo que teria invadido a escola. Eu estava com medo que as outras crianças me odiassem, então eu guardei isso. Felizmente no ano seguinte tive um professor incrível que me defendeu e me apoiou sempre que alguém me provocava. Ele os suspenderia se eu lhe dissesse que eles estavam implicando comigo. Eu o amei tanto. Ele ajudou muito nos meus problemas de autoimagem e quando cheguei ao ensino médio perdi todo o peso e mudei completamente, mas aquela memória está gravada no meu cérebro. Ela disse que eu era inútil até mesmo para a escola de necessidades especiais em nossa cidade. Ela era uma valentona para mim e alguns outros que não beijaram sua bunda. Quando ela faleceu eu não poderia me importar menos. Minha professora da 2ª série disse aos meus pais em uma conferência que eu era uma criança muito estranha.
Minha professora me chamou de pequeno demônio desobediente que merece queimar no inferno porque eu defendi meus amigos quando minha professora de 56 anos estava sendo uma vadia com ela. Eu também a chamei de bruxa má que recebe salário mínimo e não tem nada melhor para fazer com sua vida do que ser valentona com pequenos de 12 anos. Continue assistindo mais relatos.